Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa resolução 4782, ela foi publicada no sábado, dia 5 de novembro, mas que tem data aqui de 4 de novembro de 2022. Ela que estabelece normas para o processo de escolha de servidor para o cargo de provimento em comissão de diretor e também para a função gratificada de vice-diretor de escola estadual no estado de Minas Gerais. Mas de cara, pessoal, nós temos um problema aqui que eu quero apresentar para vocês, na tela para vocês nesse momento, que é o que está dando aí muito comentário nas redes sociais, que foi o fato do estado de Minas Gerais, o poder público estadual, o chefe do poder executivo, o secretário de educação, né, comissão organizadora aí dessa resolução, que a gente sabe que tem aí a diretoria de normas, né, e legislação, que é da Secretaria de Educação também, e ela estabeleceu aqui no seu artigo 8º duas questões importantes. Qual que é o problema? Que no artigo 8º está dizendo o seguinte, vamos acompanhar na leitura aí e a gente comenta para vocês. Poderá candidatar-se ao cargo de provimento em comissão de diretor ou a função gratificada de vice-diretor o servidor que comprove. Isso aqui são os requisitos para que você possa concorrer ao processo de indicação, né, dos diretores escolares aí. E aí nós temos aqui de cara uma observação. Vamos analisar no item 1 aqui, inciso 1º, ser professor de educação básica ou especialista em educação básica. Até aí, tudo bem. Quando a gente chega aqui no específico, no caso diretor, e no item 2 aqui, vice-diretor, é onde está tendo um problema. Por quê? Para diretor, está escrito que tem que ser detentor de cargo efetivo, ou de função pública estável, ou convocado para o exercício das funções de magistério da Secretaria de Estado de Educação. Bom, esse é um problema, porque o que acontece, pessoal? Esses cargos aí de diretor de escola é um cargo que, de acordo com a Constituição Federal, eles são cargos de livre nomeação e exoneração. Se vocês analisarem lá na Constituição, no seu artigo 37, você vai perceber que existe lá essa prerrogativa por parte do chefe do Poder Executivo, ele fazer a nomeação e também, de acordo com a situação que justifique, ou pela vontade do poder público, fazer aí a exoneração desse diretor de escola. Então, há de se entender dessa forma essa primeira opção. Por que se permite, por um lado, que o convocado assuma a direção da escola? E aí não há que se entender, né, essa que é a grande questão aqui, aliás, eu quero entender, né, por que na opção 2, que é de vice-diretor, o legislador ele colocou assim, ó, detentor de cargo efetivo ou de função pública estável. Em linhas gerais, o que está dizendo aqui é que o servidor convocado, ele não pode assumir essa importante função comissionada, que é a função de vice-diretor de escola estadual. Isso é muito sério, pessoal, e está dando aí, na verdade, muita reclamação nas redes sociais. A gente mesmo está acompanhando vários comentários nesse sentido, porque esse é um problema, né, que está sendo discutido aí pelos companheiros que trabalham há anos como, veja bem, pessoal, como convocado, pertencentes aí ao quadro de magistério e na função gratificada de vice-diretor de escola. Muitas pessoas estão nessa situação e não poderão mais, a partir dessa resolução 4782, assumirem esta função gratificada, né? Vamos dizer assim, essa função gratificada de vice-direção. Tá? No próprio artigo 8º está dizendo isso lá para vocês. Então, no caso do diretor de escola, pode ser convocado, pode ser efetivo, né, e pode ter também função pública estável. No caso do vice-diretor, função gratificada, detentor de cargo efetivo ou de função pública estável. Bom, a questão é, será que isso é em função da DPF 915? E o que justifica a situação de direção de escola pelo fato de ele poder ser convocado seria talvez exatamente em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre cargos de livre nomeação e exoneração? Então é uma questão aí que a gente pode estar discutindo aí. Mas o fato é que está gerando uma polêmica danada nas redes sociais, as pessoas estão comentando
Tem muita gente muito decepcionada com essa decisão do governo que precisa se explicar, ou pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Que alguém possa entrar e falar, olha, isso não pode, isso pode acontecer, porque como mesmo foi falado, o cargo de direção ele é um cargo temporário, de livre nomeação, exoneração, e no caso do vice-diretor é uma função gratificada. E como existe a DPF 915 que fala na modulação os efeitos de 24 meses, ou seja, daqui a algum tempo, não poderá mais haver contratação ou convocação, como estava acontecendo até, ou como está acontecendo atualmente no estado de Minas Gerais. Nós tivemos agora um processo de inscrição e tivemos também agora as resoluções que saíram sobre o processo de convocação, contratação na rede estadual e muito provavelmente em função dessa decisão do Supremo que o poder público legislador, a diretoria de normas, está fazendo valer, né, junto com a Advocacia Geral do Estado, essa decisão em relação à função gratificada. Vamos continuar aqui para falar sobre esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui, ó. Outros pontos aqui importantes para você poder concorrer a esse importante cargo, né, de diretor de escola. Vamos colocar aqui para vocês essa situação. Servidor para o cargo de provimento em comissão de diretor e para a função gratificada de vice-diretor. Lembrando que vice-diretor, a gente sempre vai falar em função gratificada. E no cargo de diretor, cargo. Vamos lá, em relação a essa situação, nós temos um outro ponto aqui que é o seguinte. Para você concorrer, você tem que estar em exercício no cargo de professor ou especialista na escola para a qual pretende candidatar-se e comprovar um tempo de exercício por no mínimo 2 anos ininterruptos ou não, computados nos últimos 5 anos anteriores à data da inscrição. Fica atento nisso aí, porque é tempo de exercício, tá, pessoal? 2 anos ininterruptos ou não. O outro ponto aqui é possuir curso de pedagogia plena ou licenciatura plena ou bacharelado tecnólogo crescente de formação pedagógica de docentes. Quarto ponto, no caso do candidato ao cargo de provimento em comissão de diretor, nós tivemos uma certificação recentemente. E se você é certificado, não passou nessa última, passou na anterior. Não passou na anterior, mas tem aquela última que vence agora em dezembro, você pode concorrer normalmente, porque está pedindo apenas que tenha uma certificação vigente, né? No caso aí, tá, pessoal? Ela tem que estar vigente na data de inscrição. Como a inscrição acontece agora, me parece, dia 9 e 10, então fique atento aí, porque se você tiver uma certificação válida, vigente, poderá concorrer normalmente. Está em situação regular junto à Receita Federal do Brasil, estará apto a exercer plenamente a presidência da Caixa Escolar, porque vai trabalhar com movimentação financeira e bancária. É questão eleitoral, é questão do processo administrativo disciplinar. Tem outra também, que é não estar nos 5 anos anteriores à data da escolha para o cargo ou função sofrendo efeito de sentença penal condenatória. É engraçado que para algumas coisas não pode, né, gente? Para outras é interessante. E outra aqui, ó, não possuir comprovadamente pendências financeiras e de prestação de contas, ainda não sanadas no exercício de mandatos anteriores. Isso é para quem já foi diretor de escola ou para quem está atualmente na gestão da Caixa Escolar. E aí cita aqui o artigo 21 do Decreto 45085, de 8 de abril de 2009. E o servidor que no ato da inscrição estiver exercendo o cargo de provimento de comissão diretor de escola, ele está aí liberado, né, dispensado da comprovação de tempo mínimo de 2 anos de exercício, tá? E também a função gratificada de vice-diretor também não vai precisar de apresentar esse comprovante, né, de tempo mínimo de 2 anos de exercício, de que trata o inciso 2 deste artigo. Agora está falando aqui sobre a chapa, que deve apresentar um plano de gestão. Nesse plano tem que contemplar algumas dimensões, né, democrática, gestão de pessoas, gestão pedagógica, administrativa e financeira, né, dentro dessa perspectiva democrática, participativa e transparente. Muito bem, pessoal. E aí nós temos outras orientações importantes, inclusive algumas prerrogativas que são usadas como artigo 9º, quando faz a chapa, vai ao colegiado e referenda. E é muito tranquilo esse processo, basta seguir aqui os trâmites, ter uma comissão. Eu não vou ficar falando isso para vocês, porque vocês vão pegar a resolução para dar uma lida aí. Mas o mais importante, pessoal, é acompanhar o cronograma, né?
Nós temos uma realização de assembleia com a comunidade escolar para a composição da comissão organizadora, que é dia 7 e 8 de novembro. Tem um planejamento e uma organização do processo de escolha de diretor e vice pela comissão organizadora, que é a partir do dia 7, começou, portanto, na segunda-feira. E aí também, a partir do dia 7, a divulgação de normas, inscrição das chapas, como é o mesmo dia 9 e 10 de novembro, análise, deferimento indefere no mesmo dia, 9 a 11, tem um prazo maior aí para fazer esse deferimento. E no caso de interposição de pedido de reconsideração, tem 16 do 11, análise e resposta ao pedido, 17. E o mais importante aqui, pessoal, é o seguinte, né? No caso é a votação, né? A votação, ela vai acontecer aqui mediante uma convocação da comunidade escolar para votação. Vai ser afixada aí no edital, na escola, e a votação acontece no dia 1º de dezembro, das 8 até as 20 horas. Então, no dia 1º de dezembro, de 8 às 20 horas, haverá aí, então, esse processo de votação em que a comunidade escolherá uma das chapas. A apuração de votos e proclamação da chapa vai ser no próprio dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas, e o resultado tem que ser inserido aí pela comissão no sistema, né? É um sistema para inserir essas chapas até o dia 6 de dezembro de 2022. Nós temos os termos de compromisso assinados aí pelo diretor da escola e pelo vice-diretor. Bom, gente, uma resolução bem tranquila, mas que traz esse cronograma e essa situação aí, esse celeuma, né? Que a gente vai ter que discutir aí. E aí, Tancredo, como é que faz? O vice-diretor, função gratificada, então não pode ser servidor convocado, mas o diretor, por ser cargo de livre nomeação e exoneração, pode então ser servidor convocado. Bom, pessoal, uma situação que eu gostaria de colocar aqui para que vocês possam comentar na galeria aí, no espaço reservado a vocês, o que vocês acharam dessa decisão. Há alguma ambiguidade nisso? Vocês acham isso contraditório? Qual que você acha aí? Qual que é a sua posição em relação a essa situação, a essa decisão do governo? O governo está certo, está errado? Eu gostaria de acompanhar todos os comentários aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. Vou deixar também na descrição do vídeo a resolução para que vocês possam fazer o download. Até mais, pessoal.